como descobrir o meu chamado. Eu não estou cumprindo o meu propósito. Aí eu pergunto assim, mas qual é o seu propósito? E aí ela fala, acho que é esse o problema, eu não sei qual é o meu propósito. Gente, hoje nós vamos falar aqui de um papo que mudou minha vida e eu tenho recebido muito essa pergunta, então quero responder ela aqui em um ambiente que a gente tem mais tempo, tem mais espaço para falar sobre isso. E a pergunta é, como descobrir o meu chamado? Eu recebo um áudio, mensagem, direct o tempo inteiro. Quando eu abro caixinha de perguntas, o pessoal sempre pergunta, como é que eu descubro o meu chamado, PV? Estou em dúvida, estou um pouco confuso. Ou então, assim, a pessoa fala assim, eu não estou cumprindo o meu propósito. Aí eu pergunto assim, mas qual é o seu propósito? E aí ela fala, acho que é esse o problema, eu não sei qual é o meu propósito. Então hoje eu vou responder uma pergunta que quando eu tinha mais ou menos 20 anos de idade, eu entendi esse conceito e isso mudou a minha vida, porque isso me ajudou a decidir não só a respeito do meu chamado, mas ajudou a decidir com quem eu ia casar, me ajudou a decidir qual trabalho eu aceitava e qual eu não aceitava, me ajudou a decidir para onde eu devia ir e onde eu também não devia estar. Então, eu peço para você ficar aqui até o final, porque a gente vai bater um papo muito legal sobre isso. Mas antes disso, eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal. Gente, inscreve aí, porque isso é muito importante para esse canal começar a entregar melhor esse vídeo, você sabe muito bem disso. Então, já corre aqui embaixo, inscreve, porque senão você vai ver o conteúdo uma vez e nunca mais vai ter acesso aos outros conteúdos que a gente traz aqui, que também é super legal. Mas vamos lá. Qual é o meu chamado? E eu quero, então, começar te ajudando a entender 3 conceitos. Os 3 conceitos são chamado, vocação e direcionamento. O mais comum é a pessoa estar perguntando qual é o meu chamado, mas na verdade a pergunta dela é a respeito desse terceiro conceito que eu te falei, que é qual é o direcionamento de Deus para a minha vida hoje. Como que a gente começa respondendo essa pergunta? A gente começa pelo primeiro conceito, que é o conceito do chamado. Qual é o meu chamado? E eu quero te dizer algo que talvez você nunca observou, mas o seu chamado é exatamente igual ao meu chamado. Todo mundo que é discípulo de Jesus tem um chamado único, e esse chamado se encontra na palavra, gente, na Bíblia. Mas não é algo genérico, eu vou te dar uma resposta específica. Se você abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 28, ou então em Marcos capítulo 16, Jesus descreveu exatamente o porquê e o para que ele te chamou hoje. Mateus capítulo 28, versículos, vamos ler do 18 até o finalzinho aqui, ó. 28, 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Gente, o nosso chamado é fazer discípulos. Eu sei que às vezes você fala assim, qual é o seu chamado? O meu chamado é ir por todo mundo. E aí se a gente pegar na outra versão mais clássica, vai falar assim, ide por todo mundo. Eu quero te dizer o seguinte, o seu chamado não é ide. A forma é indo. Inclusive você pode fazer a tradução dessa palavra como indo no gerúndio. Ou seja, portanto, indo, façam discípulos. O seu chamado é fazer discípulos. Como você vai fazer discípulos? Indo por todo o mundo. Ir por todo o mundo significa missão transcultural? Também, mas significa lá no seu trabalho. O seu trabalho também engloba todo mundo, a sua faculdade, a sua escola, porque o seu chamado não é ide, o seu chamado é fazer discípulos. Isso muda a nossa vida. É algo simples, é algo que é falado. Às vezes a gente ouve vídeos, a gente vê nas igrejas falando sobre isso, mas eu quero te lembrar aqui agora que o seu chamado é fazer discípulos. Como você vai fazer discípulos? Indo por todo mundo, pregando, ensinando, batizando, ensinando aquilo que Jesus ordenou. Então, esse é o seu chamado. Parece simples, mas não tem outra resposta para isso. Mas agora, então, eu quero trabalhar com você a respeito da vocação, porque o primeiro é chamado,
você entendeu qual é o seu chamado, mas eu quero te lembrar agora a respeito da sua vocação. E quando eu falo de vocação, eu gosto de usar o exemplo na palavra a respeito do apóstolo Paulo, porque a vocação diz respeito aos nossos dons e talentos naturais, aqueles que você já nasceu com eles, desde criança, você já tem dons e talentos, você já é conhecido por fazer algo bem, e essa é a sua vocação. Por exemplo, quando eu vou em Atos, no capítulo 9, versículos 1 e 2, a gente tem aqui, até mesmo antes da conversão de Paulo, dizendo assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco. Saulo, ou Paulo, e ele não é Saulo e depois Paulo, você pode depois estudar um pouquinho mais sobre isso, o nome dele não trocou de Saulo para Paulo, mas isso tem a ver com tradução do nome dele, dependendo da região. Mas o apóstolo Paulo, mesmo antes de converter, a gente vê nesse texto aqui, que ele era alguém que tinha um chamado para liderança, para persuasão. Ele estava, gente, indo ao sumo sacerdote, ele tinha acesso ao sumo sacerdote. Por que ele tinha esse acesso? Porque ele era alguém de influência. Ele era alguém que acessava alguns lugares que outras pessoas não acessavam. Por quê? Porque ele era um grande líder. Ele era uma pessoa de persuasão, ele era uma pessoa de comunicação. E se a gente chega um pouquinho para lá, no capítulo 9, no versículo 22, vai dizer assim: Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus Cristo é o Senhor. Saulo convertido. E agora ele estava, a partir da sua liderança, que já era forte, mas continuava forte agora, ele persuadia, ele convencia, ele liderava, dizendo: Jesus Cristo é o Senhor. Se a gente chega em Atos capítulo 19, 10 capítulos para frente, vai dizer assim: e entrando na sinagoga, falando a respeito de Paulo ainda, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. O que Paulo mais uma vez estava fazendo, agora já um pouco mais maduro? Ele estava liderando, ele estava persuadindo, ele estava pregando, ele estava comunicando, ele estava dizendo para as pessoas que Jesus Cristo é o Senhor. Gente, essa é a vocação de Paulo. A vocação de Paulo tem a ver com a comunicação, com a persuasão, com a liderança. Qual é a sua vocação? Qual que é aquele dom que você tem desde criança, que a sua família fala a seu respeito? Fala: olha, fulano sempre foi muito comunicativo, ou fulano sempre foi muito calculista, ou então você sempre foi muito estrategista. Será que a sua vocação é na comunicação? É no ensino? É na liderança? É exercendo, por exemplo, o dom de misericórdia? Você é uma pessoa que sempre teve muita misericórdia das pessoas, e você exerce isso de fato como um dom. Essa é a sua vocação. Você já sabe qual que é o seu chamado. O seu chamado é fazer discípulos, como? Indo por todo mundo. Enquanto você vai por todo mundo, enquanto você vai por todos os lugares, você vai fazendo discípulos de Jesus. Esse é o seu chamado, esse é o meu chamado. Mas agora, qual é a sua vocação? Você olhando para a sua história, você olhando da forma como você cresceu, você enxerga: olha, eu tenho uma vocação nessa área. Efésios 2, capítulo 10. O apóstolo Paulo vai dizer assim: pois somos feitura dele, criados em Jesus Cristo para as boas obras. Jesus já te criou, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. O Senhor já te criou para que você, a partir da sua vocação, fizesse boas obras. Então você não é salvo pelas obras, isso não é assunto para esse vídeo, mas a partir de quando você é salvo em Jesus, você agora, com a sua vocação, tendo convicção no chamado que Deus te deu, que é fazer discípulos, agora você caminha nessas obras. O Senhor já preparou os caminhos de serviço para você, assim como Ele também preparou caminhos de serviço para mim. Mas o terceiro e último ponto que eu quero trabalhar com você aqui é a respeito do direcionamento. Você sabe o seu chamado,
Você está anotando aí qual é a sua vocação. Você está pensando naquilo que você tem como vocação. Mas agora eu quero trabalhar o terceiro e último ponto, que é o direcionamento. Quando a gente vai em Atos capítulo 22, versículo 21, e eu vou usar aqui o apóstolo Paulo mais uma vez para a gente explicar esse conceito, diz o seguinte: então ele me disse, vá, porque eu o enviarei para longe aos gentios. O Senhor estava dando uma direção específica para Paulo. Vá, porque eu te enviarei para longe aos gentios. O que o Senhor estava dizendo? Paulo, você tem um chamado. Seu chamado é fazer discípulos. Enquanto você está indo pelo caminho, você vai fazer discípulos. Mas qual é a sua vocação, Paulo? A sua vocação é a liderança, é a persuasão, é o acesso em lugares que ninguém mais tem acesso. Mas agora Deus então dá um direcionamento para Paulo. Direcionamento tem a ver com lugar, com espaço de tempo, ou seja, o que você tem que fazer agora. E aí Deus diz, você vai para longe e você vai para os gentios. Esse é o direcionamento de Deus para Paulo. Gente, o direcionamento ele é dinâmico. Você não vai ter, muito provavelmente, você não vai ter o mesmo direcionamento durante toda a sua vida. O Senhor vai te dar alguns direcionamentos durante a sua vida. A sua vocação, você tem desde criança, mas você também vai desenvolvendo ela, porque é assim que a gente faz durante a vida. O seu chamado, você tem o mesmo e para sempre o mesmo, por ser filho de Deus, por ser discípulo de Jesus. Mas o seu direcionamento, ele tem a ver com esse momento. Então, às vezes, você está em dúvida sobre ir ou não para certo trabalho. Isso não muda o seu chamado. Isso não diz respeito à sua vocação, mas isso tem a ver com o direcionamento que Deus pode ou não estar te dando para esse momento. Porque o direcionamento ele é dinâmico. Às vezes você está aqui, mas às vezes você está lá. E às vezes nas nossas dúvidas de eu não sei o que o Senhor está me chamando nesse tempo. Não, o seu chamado é o mesmo. Mas o seu direcionamento, de fato, pode estar mudando. E você precisa discernir para onde você deve ir. Como você deve discernir? A partir da orientação do Espírito na sua vida, a partir de conselho, a partir de leitura da palavra, a partir de amigos que vão te dar uma direção aí baseado naquilo que às vezes você não está enxergando agora. Mas quando a gente entende esses conceitos na nossa vida, chamado, vocação e direcionamento, fica mais fácil a gente entender a respeito dos direcionamentos. As coisas ficam menos confusas, porque a gente sabe que tudo está alicerçado em Jesus Cristo, que nos deu um chamado. Se a minha direção agora vai me prejudicar de cumprir o chamado universal de Deus para todo crente, então eu não posso aceitar esse direcionamento. Mas às vezes você está em dúvida porque isso não tem nada a ver com a sua vocação. Então você não deve seguir esse direcionamento, porque isso não tem a ver com a sua vocação. Às vezes você está sendo convidado aí para algo que tem a ver com números, mas você é muito ruim com números. Isso é normal, gente. Eu também não sou bom com números. Mas eu também não posso aceitar uma posição estratégica em que a minha função agora, ela precisa que a minha vocação tenha habilidade nos números. Isso nos ajuda a compreender melhor algumas coisas, né? Mas eu quero te lembrar agora, por último, que o preparo nunca acaba, porque a direção geralmente vai mudar. Não ache que você vai parar de se preparar, porque aquilo que Deus está te chamando agora exige um preparo. Então o Senhor está te chamando para as nações, lindo demais, mas você precisa estudar inglês. Mas se agora a nação que Deus te chamou é uma nação fluente em outra língua, lembre-se, se Deus te direcionou a algo, você precisa se preparar à altura daquilo que Ele te direcionou nesse tempo. Então, não se esqueça disso, não fique confuso quanto ao seu chamado, porque Mateus capítulo 28 e Marcos capítulo 16 tem descrito para você, discípulo de Jesus, o seu chamado. Não se engane quanto a isso e viva uma vida em paz quanto ao seu chamado, lembrando da sua vocação
e discernindo o seu direcionamento. Espero que isso aqui tenha te ajudado. Você comente aqui embaixo se você já sabia disso. Comenta aqui, eu entendi agora qual é a minha vocação. Me mostra aí qual é a sua vocação. Também, se você quiser, comente aí a respeito daquilo que Deus está te direcionando hoje, para que eu possa te responder também. E Jesus te abençoe e vamos junto até o próximo vídeo.